ela é coordenadora da Escola de Educação Ambiental do Horto Florestal. Vamos falar da Semana de Meio Ambiente e muito mais. E também com a Luane Fontinelli. Ela é uma pesquisadora e a gente vai saber dessa parceria que está sendo feita com o Instituto que ela representa aqui no Acre. Boa tarde, bem-vindas. Tudo bem? Como vai, Luzimar? Boa tarde aos telespectadores. Né? Boa tarde. Boa tarde, Boa Luane. tarde a todos e todas que Luane, estão né? Luane, não é Luana, que tem muita Luana, mas Luane é diferente, interessante. Bacana. Então é isso, a gente está aqui hoje para divulgar a nossa Semana da Amazônia. Começou na segunda-feira, dia 1º. A gente teve um primeiro momento em parceria com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Síntese da Biodiversidade. A gente chama, a sigla é CIBIAN, né? Para trabalhar os nossos técnicos, né? Porque a escola, tanto a escola como os parques ambientais Chico Mendes, a unidade de tratamento, eles têm equipes fixas de educação ambiental que atendem à demanda da população. Então, nessa primeira oficina de capacitação, a gente trabalhou a formação desses educadores ambientais com estratégias de como a gente abordar essa temática ao público, porque a gente atende desde a creche até a universidade, então a gente precisa ter linguagens adequadas. E também para divulgar o nosso grande dia, que é amanhã, né? Dia 5, dia né? 5, Dia da Amazônia. Isso, que é o Dia da Amazônia. A gente vai estar com uma programação durante todo o dia no Horto. Começa às 8 da manhã e vai até às 16 horas. É uma parceria também com a Universidade Federal do Acre, através dos laboratórios de biologia. Lá terão laboratórios. Lá terão laboratórios e o IFAC também. Eles vão estar levando as pesquisas que são produzidas dentro da academia para que esse conhecimento chegue à população, ao grande público. Por que a gente precisa ainda estar falando de preservação da Amazônia, de conservação, na verdade, da Amazônia? Luane, eu queria que você falasse um pouquinho do Instituto CIBIAN, né? CIBIAN. CIBIAN e também do seu trabalho como pesquisadora, por favor. O CIBIAN é uma rede, nós somos 32 instituições distribuídas ao longo do Brasil, 7 internacionais, e a maioria dessas instituições, que são universidades, institutos, estão situadas aqui no norte, e a nossa missão é trabalhar com a biodiversidade da Amazônia. Então, dentro do CIBIAN, nós temos um trabalho de fazer coleta para entender e descobrir mais espécies, para entender qual que tem sido o efeito das mudanças climáticas sobre as nossas espécies, e a gente também tem um trabalho de divulgação e comunicação da ciência, que é a equipe na qual eu faço parte. E foi daí, inclusive, que surgiu essa parceria com a prefeitura, porque a nossa ideia é, vamos pegar o que a gente está fazendo dentro da universidade e conversar com a sociedade. Porque é aí que a gente acredita que a ciência se torna mais eficaz, quando a gente consegue trazer os resultados de lá para discutir com a sociedade e todo mundo trabalhando em conjunto, a gente consegue valorizar muito mais o meio ambiente. Esse é um grande desafio, né? Você sair do mundo acadêmico ali para chegar na população, porque tem uma questão que me parece séria, já que você é da área de comunicação também, né? Eu sou bióloga também. Bióloga, né? Isso. É que tem, por exemplo, na atualidade, um momento difícil, que tem que abordar, não tem como, que é um certo negacionismo, no sentido de que que está tudo bem, que não tem mudança climática nenhuma, que isso é invenção, quer dizer, tem muitas fake news. As redes sociais estão mostrando muito disso. Como é que faz para chegar com a informação científica e que a comunidade possa realmente acreditar? Você tocou num ponto-chave do nosso trabalho, que foi um balanço, assim, um sacode que as instituições e as universidades tiveram quando a gente, principalmente mais recentemente, né, que a gente teve essa surpresa assim, de tanta fake news e a dimensão que essas notícias que são falsas, a dimensão que elas tiveram, o quanto que essas notícias moldaram a opinião pública, a opinião mesmo da sociedade. Então agora o nosso esforço como comunidade acadêmica a gente precisa comunicar com a sociedade. E o grande desafio vamos transformar a linguagem. Vamos transformar o jeito que a gente está falando ciência, o jeito que a gente comunica. E aí é por isso, então, que o CIBIAN também está atuando nessa área, realizando oficinas com gestores públicos, com futuros cientistas,
para que a gente possa adaptar a nossa linguagem. A gente precisa transmitir o que está sendo feito na universidade, mas numa linguagem não científica, numa linguagem popular, para que a gente consiga alcançar os diversos públicos e fazer com que a sociedade entenda que falar de educação ambiental, que falar de proteção da Amazônia, não é um dever de cientista, é nosso, é como sociedade. Quando a gente está atingindo as florestas, a gente está atingindo a nossa sociedade, a nossa saúde, o bem-estar. Então, esse tem sido o grande desafio e uma grande missão do Instituto, justamente estreitar mais os laços com a sociedade para falar de ciência. Luzima, a escola tem um papel fundamental ali, né? Você trabalha com vários públicos, crianças. A criança é melhor de trabalhar, né? A criança, ela tem muito isso do que ela acredita e aí ela leva esse conceito, essa forma e ela cobra do pai, ela cobra da mãe, se joga lixo pela janela do carro, se está queimando ali. Então ela tem esse compromisso. Trabalhar com criança é bom, mas é necessário trabalhar com todos os públicos. A gente, como a Luane colocou agora há pouco, a gente precisa... A escola, eu vejo a escola como esse veículo que vai levar essa informação que é produzida na academia, ela se torna um veículo para transformar essa linguagem acadêmica numa linguagem acessível e que esse conhecimento chegue até a comunidade. Então, o papel da escola, eu falo a Escola de Educação Ambiental, ela é uma estrutura não formal, então ela é responsável por programas e projetos voltados para a coletividade. E a própria legislação diz que a educação ambiental ela é transversal, então ela deve permear todo o processo de educação do cidadão. Então, a gente vem trabalhando enquanto Secretaria Municipal de Meio Ambiente para que essa transversalidade ela de fato aconteça e que ela não fique somente na legislação. A gente tem visto aqui em Rio Branco, não sei se em outros lugares, várias, como você falou, transversalidade, né? Uhum. A gente tem visto, por exemplo, pessoal da economia solidária ou de trabalho artesão, de artesanato, alguma coisa, mas eles estão colocando o meio ambiente dentro da discussão, né? Quando se fala, por exemplo, do movimento de economia solidária, das mulheres, não, porque nós temos uma preocupação também, nós estamos discutindo o meio ambiente, então eu achei interessante essa questão, né? Exatamente, é isso mesmo, né? Para a gente mudar hábitos, a gente trabalha com mudança de paradigmas e de hábitos da população. Então, a gente tem que atuar em todos os setores da sociedade. E cada vez mais essa questão ambiental, ela vem em pauta e é justamente por essas questões que você já colocou ainda, agora no início da nossa conversa, né, sobre essas muitas informações falsas que elas estão na mídia. Então, eu acredito que agora é fundamental que a gente trabalhe e que a gente converse e que a gente dialogue com a ciência para que essa onda de informações negacionistas, elas sumam, né? Interessante. Fica à vontade, você ia falar. Que eu ia falar que o ponto que você colocou é muito legal, de que são artesãos, né, mas estão falando de meio ambiente. E quando a gente vê isso, a gente fica muito feliz, porque esse é o objetivo, que falar de meio ambiente, de proteção, seja um assunto em comum para todo mundo. Deixa eu fazer um parêntese. Pode. Recentemente eu entrevistei aqui o pessoal que é ligado ao rock. Né? Os Leudo, eles são roqueiros e tem uma associação de roqueiro no Acre há décadas. E aí tem também o pessoal da motocicleta, né? O Eric veio aqui também, eles organizaram um evento recentemente lá em Brasília, estão preparando uma grande festa para novembro, vai ouvir um Lobão que é roqueiro e tudo. E a pauta da discussão aqui foi meio ambiente. Isso é muito legal. Fecha parênteses, continua. É muito legal, porque demonstra que cada vez mais a sociedade está percebendo. O meio ambiente é nosso, né? Onde nós estamos inseridos. Não é a floresta, né? Isso, como a gente associa muito o meio ambiente, é o rio, é a floresta, mas não é agora aqui. Isso, agora é aqui. E uma coisa interessante é que geralmente a gente pensa isso. É a floresta que eu não estou nem conseguindo ver. Mas o horto florestal, por exemplo, que é um parque em que as pessoas usam para praticar esporte, para fazer cultura, ali é floresta, ali o igarapézinho que passa ali dentro, ali é rio, ali é água. Então, tudo está muito interligado e, de fato, precisa fazer parte do nosso cotidiano. E eu fico muito feliz quando eu vejo que as pessoas, o meio ambiente está sendo interligado a várias áreas, porque, de fato, está em todo lugar. E esse é o nosso objetivo. Inclusive, a parceria com
a prefeitura foi ótimo, porque a escola do Horto é um ótimo veículo para a gente conseguir alcançar outros públicos, as crianças, que são assim um veículo muito eficiente de informação. Quando a gente tem essas atividades lúdicas com crianças, a gente percebe o quanto que elas levam para dentro de casa aquela informação que a gente passou numa amostra científica. Então, esse é o nosso objetivo e a gente fica muito feliz quando isso acontece. Luzimar, como inserir a comunidade na discussão, porque é política pública, né? Também, né? Uhum. E dentro dessa política pública, como a comunidade participar de tomada de decisão, por exemplo? Olha, a gente tem alguns instrumentos que a população ela pode participar. A gente tem os conselhos, a gente tem o nosso Conselho Municipal de Meio Ambiente, onde a população, sociedade civil e poder público, onde as pessoas elas podem estar participando e tomando essas decisões. Cada vez mais a gente percebe essa interação com a comunidade nesse sentido. E a comunidade também, eu falo enquanto educadora, ela pode estar acessando os nossos serviços, ela pode estar conhecendo o nosso trabalho. A Escola de Educação Ambiental, para você ter uma ideia, ela existe desde 1994. Então, desde 1994, a gente tem programas de educação ambiental, a gente implementa a legislação e a gente tem uma série de atividades lá no Horto que acontece e que, às vezes, o grande público ele não conhece. Rio Branco tem um sério problema de racismo ambiental, né? Existem. Racismo ambiental é uma pauta que está muito em voga, né, nos últimos tempos. A gente está discutindo. Também depois, tá ali. Uhum. A gente está discutindo muito, né, porque a gente sabe que a questão das mudanças do clima, elas afetam uma parcela da sociedade e que essa parcela que se encontra em situação de vulnerabilidade social, está morando em áreas que não deveriam estar morando, que são mulheres chefes de família. Então, a gente tem as populações indígenas, as populações tradicionais, que são as pessoas que são mais afetadas quando acontece algum evento extremo, como a seca ou a cheia. Pode falar. A gente tem um exemplo muito, para falar de racismo ambiental, assim, que é um termo novo, que está muito em pauta. Por exemplo, a temperatura hoje está muito quente, a gente tem sentido que os dias estão quentes aqui. É só a gente parar para fazer um exercício simples. Por exemplo, você tem um ar-condicionado, tem um ventilador na sua casa, mas aquela pessoa que está ali numa situação de maior vulnerabilidade social, ela não tem isso para se refrescar. Então, a forma que eu sinto calor e a forma que aquela pessoa sente é diferente. Sim. Por exemplo, quando a gente tem o nível do rio muito baixo e a produção de frutas mesmo, frutíferas, que as pessoas usam para alimentação, lá a seca impede que aquilo cresça e nasça. Então, eles já sentem, eles não têm onde comprar, porque para eles acaba primeiro. No mercado ainda chega. Então, é isso do que se trata, assim, o racismo ambiental, né? Essa diferença de como que a gente sente. É diferente a forma que eu sinto quando a gente está numa classe maior ou em situação mais confortável do que aquela pessoa que não tem. E aí é por isso que a gente faz esse apelo, para que a gente pense no todo. A educação ambiental ela precisa ser olhada por um todo, porque ela vai sendo sentida de forma diferente. O ano passado a gente teve um extremo climático. Né? Você já estava aqui no Acre? Já estava no Acre. Você percebeu que o nosso verão, que a gente chama verão, na verdade é o inverno, né? Porque aqui a gente troca as posições, foi assim algo terrível. Você acha que em função disso e da informação que chega, as pessoas estão reagindo melhor, por exemplo, para temos que cuidar do planeta, tem que cuidar da Amazônia, tem que cuidar da vida. Você acha que está nas suas pesquisas, você identifica isso? Eu acho que nós estamos evoluindo muito bem. A gente tem tido cada vez mais essa comunicação assim, existe uma pesquisa, Percepção Pública da Ciência. Ela é feita a cada 2, 3 anos. A última foi em 2023, então é feita pelo governo e eles perguntam: qual o seu grau de interesse pelo meio ambiente? Na de 2023, 90% das pessoas falaram: nós temos interesse. Então, isso já é um avanço para que a gente possa conversar. E eu acho que as pessoas estão cada vez mais relacionando assim e se sentindo parte desse ambiente. Por exemplo, quando a gente tem um impacto ali dentro de uma floresta, as pessoas estão se sentindo, aquele impacto não é ali na árvore, é em mim também. Eu acho que a gente está evoluindo
muito bem nessa comunicação. Quais são as atividades que elas se encerram amanhã? Encerra amanhã, né? Então, amanhã a gente está chamando de o dia D, né? Que é o Que dia... é o dia 5, é feriado, tá, gente? É o dia... Feriado, exatamente. né? É o dia Feriado. da Amazônia, e aí a gente está com essa programação bem lúdica, bem diversificada, para falar de biodiversidade e biodiversidade amazônica, compartilhando saberes. Então, a gente reuniu todas essas pesquisas que os cientistas estão fazendo, e a gente vai apresentar isso, né, através de uma amostra lá no Horto Florestal, das 8 às 16. Toda a população é convidada para vir conhecer, entender qual é o papel de cada um desses elementos, né, e entender que a gente, como vocês bem colocaram, a gente é parte integrante do meio ambiente. Não dá para dissociar o ser humano da natureza. Eu tenho uma pergunta para te fazer que está aqui todo martelando na minha cabeça. Qual é o papel da religião nisso? Fortíssimo. É fortíssimo, Fortíssimo. Queria que você falasse Sim. um pouco. Eu acho A religião tem um papel muito importante nessa nossa conversa com a sociedade, porque muitas vezes o que tem acontecido é que as pautas ambientais, elas têm se tornado, elas saem um pouco do que é real, do que é palpável, e se torna ideológico. Então já não é mais uma questão de eu trazer a informação. Dependendo do grupo no qual você está inserido, você tem um olhar sobre questão ambiental. Então, ter o apoio da religião é muito importante, porque uma coisa é eu, Luane, falar, olha, as mudanças climáticas estão acontecendo. Outra coisa é o seu líder religioso falar, porque a intimidade que você tem, a confiança é outra. Então, é muito importante que a gente tenha o apoio da religião nessa conversa. Inclusive, né, eu lembro que teve... Esqueci agora o nome, mas é um documento que é feito pelo Papa, em que ele fala muito... Isso, exatamente. Eu ia falar nisso. Inclusive, foi o tema, da campanha, foi meio ambiente. Foi meio ambiente. Foi meio ambiente, e da Igreja Católica. Isso, né? o texto foi muito bem formulado. Campanha da Fraternidade. Exatamente. E por conta da Igreja, no caso, a Igreja Católica, ela ter abordado esse tema da ecologia integral na sua campanha da fraternidade, a Semeia também fez uma parceria com várias instituições religiosas para a gente estar trabalhando a temática das queimadas, que é um problema que afeta todos nós, todos os anos. Então, assim, desde a gente lançou o nosso plano de prevenção e combate de queimadas agora no início de junho, e aí, desde então, a gente está fazendo rodadas de conversa, palestras, oficinas com essas várias lideranças religiosas, tanto da Igreja Católica, a Igreja CB Vida também, ela tem uma linha dentro da igreja, eles têm um instituto de meio... A CB Vida. Olha que exemplo, parabéns Instituto aí. De Meio Ambiente, um instituto que trata o meio ambiente. A gente trabalhou também com o pessoal da Umbanda, porque eles utilizam elementos da natureza para a cura espiritual. Então, a gente tem cultura e o asqueiro também, né? Eles são muito voltados para preservar exatamente. A vida, o ambiente. E a escola ela está desenvolvendo esse trabalho com todas essas organizações religiosas, porque a educação ambiental ela tem que ser em rede. E aí a gente está aqui para fortalecer ainda mais e chamar todo mundo para essa corrente, porque a gente precisa conservar a Amazônia. Muito obrigado, Luzimar. Obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado pela oportunidade e dizer que a Escola de Educação Ambiental do Horto Florestal está de portas abertas. Quem quiser fazer uma visita. E amanhã vão nos prestigiar no Horto Florestal a partir das 8 horas da manhã. A partir das 8, gente. Luane, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, reitero o nosso convite, venham participar. Vai ser muito legal, atividade lúdica, brindes, então venham participar com a gente, que a gente quer muito também saber a opinião de vocês. Vamos lá, gente. Vou para o intervalo comercial e volto, que eu vou começar com o pessoal do IAPEM. Eles são provisórios, estão sendo demitidos e a preocupação é muito grande. Daqui a pouco eu volto. Já.